Olha, muito bacana. Vídeo de Peter Jordan falando sobre um assunto difícil, um assunto que a gente leva para o coração, um assunto complicado de lidar, mas estamos falando de lacração. É lacração, meu amigo. Existe lacração, Barros? Existe. A lacração que você diz está aqui nessa live Meu agora? Meu Deus do céu, essa tal lacração que você fala, essa cultura woke que você menciona o tempo todo, ela tá nessa sala aqui com você agora? Quase dei o play no vídeo sem querer, meu Deus. Corre lá comigo, então. Perfeito. Então, olha, prepare-se para passar o dia comigo e Peter Jordan nesse react aqui, porque o vídeo é longo, o vídeo é profundo. E o título dele é o seguinte: até onde vai a lacração? A arte está morrendo aos poucos. O que fizeram com o Sentry na Marvel? Esse belo personagem galegão lourão, surfista na veia, né? Mas que parece que o nome dele em português é Sentinela. Vamos ver. O Sentry tá morto, né? O Sentry está morto. O seu mais poderoso da Marvel morreu. Agora o Sentry não é mais o Sentry. Agora o Sentry virou um grupo de oprimidos pela sociedade. Só isso por si já é a informação que você precisava. Já. Eu sei, parece... O Sentry se tornou um grupo de desfavorecidos. O que mais você precisa para você chegar naquele seu youtuber, aquele seu criador de conteúdo? Tem algum aí, não? Que fala, cultura woke não existe. Entenda uma coisa. O criador de conteúdo que em 2024 ainda afirma isso, ou ele é bobão, ou ele é mal intencionado, ok? Ou a little bit of both. Um pouquinho de cada um. Mas é verdade, cara. E nesse vídeo aqui, eu quero trazer todo o background nerdístico do Sentry pra vocês. Eu quero propor um debate aqui sobre quão prejudiciais... Mas debate é o que a gente mais gosta. Vamos lá, Peter. Estão sendo essas inclusões artificiais, ok? Vamos lá, Peter, não. Vamos lá, mestrão. Que aí já aparece alguém nos comentários e fala assim, ô Giga, tem que parar de chamar ele de mestrão, cuidado com esse cara, hein? Esse cara aí é um perigo, esse cara é perigoso, hein? Eu sei. Substituições forçadas. E como que ela... Eu sei que ele é perigoso, por isso que a gente acompanha tão de perto, né? Tem que ficar de olho. O cara é realmente um fenômeno. Ao invés de trazerem representatividade, só estão fazendo um verdadeiro serviço para causas sociais importantes. É isso aí. E eu também vou fazer uma comparação sobre esse caso com o caso do Yasuke, ok? Mas imagina se ele não vai citar o caso do Yasuke de novo. Vamos fazer uma aposta aqui? Um bingo. Ele vai admitir que falou besteira naquele vídeo? Com certeza não. Vamos lá, vai. Vou falar a última vez sobre esse caso aqui. Bom, eu acho, né? Porque a gente precisa Não existe última vez, mestrão. Vamos seguir esse papo aí. Sobre o que tá acontecendo com a cultura pop. Vocês estão preparados para essa conversa? Vai respirar? Vamos lá. Tá bom, eu respirei. Vamos, a gente vai conseguir. Tô preparado. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui! Nerd Trunks, Peter aqui! Papo longo, ok, galera? Realmente eu quero conversar com vocês de bastante coisa aqui. Eu separei bastante coisa pra conversar com vocês. Bom, quem é da velha guarda no canal sabe que por muito tempo o meu personagem favorito da Marvel... Que traço lindo, né? ...foi o Sentry, o Sentinela. Mas infelizmente a Marvel não sabe mais o que fazer com... Já esse nem tanto. Provavelmente John Romita Jr., isso aí, né? Eu gosto dele, tá? Mas é um traço bastante limitado. Perdão se você ama. Ele por falta de escritores competentes e criativos pra assumirem o personagem, entende? Então, o personagem ficou um tempo no limbo e tal. E assim, considerando que o Sentry é tratado como o herói mais poderoso da Terra desde a criação dele, dá pra entender o porquê que ele é sempre um problema pro roteiro e por que você precisa de ser um bom escritor pra achar soluções pra esse problema, entende? Porque senão você bota o cara e resolve qualquer problema, entende? Qualquer vilão que apareça é inferior ao Sentry, ponto. Faz todo sentido, é um personagem que complica a vida de qualquer roteirista. Puta, esse desenho é foda, hein? Como é o nome desse desenhista, chat? Eu não sei, mas parece aquele Lenny Francis Yu. Eu não tenho certeza, faz tanto tempo que eu não acompanho o quadrinho. Principalmente depois que o Bob conseguiu unificar... Estou tão distante das HQs, com todo respeito. As duas personalidades dele. Ele fundiu o Sentry com o Void. Barros, qual foi a última vez que você se fundiu? A última vez que eu fui pra Mairiporã. Tamo junto. Que era aquela outra metade maligna dele, então ele ficou ansioso muito pro poderoso. filme do Hellboy, Giga? O que é que é? Ansioso pro novo filme do Hellboy? Vai ter isso? Pra quê? Vai ter esse ano. Muito ansioso. Dizem que vai ser fiel à HQ. Isso que eu queria. E sabe quem é que tá participando da criação do filme? O Whindersson Nunes. Mike Mignola. Não. Não. É o mínimo que se espera também, né?
Porra, não vai deixar o dono do bagulho participar. Entende? Só explicando, tá? Pra quem não sabe, o Sentry e o Void, eles são... Pô, e aquele jogo do Hellboy que foi tão firirim fonfon, né, rapaziada? Eu torci tanto por aquele produto, não foi dessa vez. Construtos da mente... jogou, né? Joguei, claro que joguei. E não achei graça nenhuma. Infelizmente, um jogo quadradíssimo. Esquizofrênica do Bob Reynolds, né? O Sentry é o arquétipo do herói. E o Void é o arquétipo do vilão, né? Vilão e herói, vivendo na mesma pessoa. Sentry e Void são como se fosse a representação de Yin Yang. Ó o like, não esquece do like. Quadrinhos de super-heróis. Ele é o bem e o mal ao mesmo tempo. Então a maioria das histórias do Bob, do Sentry, né? São uma luta dele contra ele mesmo. Quer dizer, ele é um personagem tão poderoso e difícil de ser escrito que o roteirista acaba encontrando, né? Enquanto inimigo pra ele mesmo. Faz parte, né? Isso é simbólico pra caramba e é muito bacana. E é um dos motivos que eu adoro esse personagem. Só que esse arco do Void se libertando, dando um couro em todos os heróis da Terra, enquanto o Sentry tenta conter ele, já foi usado em muitas histórias. Mas muitas mesmo, ok? Esse plot estava começando a ficar repetitivo, sabe? Cansativo. Então a ideia do Bob conseguir unir o Sentry e o Void junto com ele na mesma personalidade foi uma inovação. Perfeito. Uma ideia criativa. Eu curti pra caramba, achei animal, porra, vai ficar mais punk ainda, né? Só que ao mesmo tempo essa ideia deixou o Sentry ainda mais poderoso do que ele já Pois era. é. Então agora imagina Sentry, Void e Bob fundidos, entende? Agora ele não tem mais nenhuma personalidade tentando lutar contra ele mesmo internamente, ele não tá mais lutando. Não tem mais nada aquela guerra de uma personalidade tentando enfraquecer a outra, como geralmente isso acontece. É exatamente isso que o chat falou, ó. O Sentry tentou fugir diversas vezes de si mesmo, mas onde ele ia, ele tava, igual o Tiririca, certo? Cara, na boa, pode jogar todos os Vingadores aí no pacote que O não nome são do cara é Sentry, não senta. Pera aí, vamos conversar, rapaziada. nada perto dele. Acabou, ele passa o rodo em qualquer um. Aí eu te pergunto, E ele passa o rodo em qualquer um, é igual o Barros. Vacilou, o chicote estrala. como que algum vilão vai dar trabalho pra um cara desse? Pois é. Como? Resposta, não vai. Olha lá. Esse Sentry fundido com o Void, pô, ele tava tão poderoso que só a presença dele, Ô, né? Barros, qual foi a última vez que você foi fudido com o Void? Caralho, calma aí, pô. Exato, né? Não precisa responder, parou. Tipo, a mera presença, ok, dele, tá fazendo a realidade endoidar, a realidade. Vocês têm noção do que é alterar a realidade Olha lá. na presença? Parecer e foda. alterar a realidade, curvar tudo. Ele começou a fazer aparecer outros vilões do nada, pipocava. Vou falar um negócio pra vocês, essa primeira etapa do vídeo, ele tá falando, contextualizando e contando toda a história do personagem e o que tá acontecendo e como é que desembocou na lacração. É um pouco denso, mas é importante pra conclusão dos raciocínios, ok? É muito poder. Ele abriu um rasgo no espaço-tempo entre a zona negativa e o Cancerverso. O Cancerverso é aquele universo lá onde a morte não existe, ninguém consegue morrer. Te Caramba. decapita, tu fica com a cabeça de um lado e o corpo mexendo do outro, ninguém morre, entende? Entendi. E detalhe, ok? Ele tinha poder pra destruir o Cancerverso inteiro. Aí de novo eu te pergunto, como é que você cria um vilão, uma ameaça, numa mega saga, por exemplo, tendo um personagem desse protegendo a Terra? Pô, o escritor fala assim, não, tô fora, deixa aí, vamos ficar sem saga mesmo. Mas é porque é um nível de poder que realmente, pra um universo compartilhado por outros personagens, fica muito difícil, né? Sim, pra você fazer isso, você tem 4 opções. 1, a ameaça aparece, o Sentry chuta a bunda dela. 2, a ameaça tem que ser uma entidade do nível do Sentry pra dar alguma briga, entende? Sim. 3, pro escritor dar destaque pra outros personagens, ele tem que dar uma desculpa pro Sentry ser inútil, né? Pois é. Geralmente usa o fato dele ser agorafóbico e esquizofrênico pra justificar isso. Foi assim A que cabeça dele é toda lascada, isso torna o personagem mais interessante, né? justificaram, né? Ele não ter feito nada de relevante na Guerra Civil. E também justificaram ele ter ficado 29 horas seguidas igual uma estátua, né? Nossa, olha que desenho feio do caralho. Isso é John Romita Jr., né? Isso parece sabe, um rosto, uma pessoa de frente desenhado por uma criança, velho. Isso é John Romita Jr., não é? Tem hora que ele faz numa pressa. Olha que esculacho esse rosto, cara. Que busto feio do caralho. Meu Deus do... Parada em frente à porta da casa dele, enquanto o Hulk descia o cacete nos outros heróis da Marvel em World War Hulk. Ah, isso aqui é um bagulho, parece feito de uma vez só no digital, sabe? Pega e lasca e foda-se, entrega a página logo. E aí o cara tem nome, né? A Marvel publica, porque, porra, vamos na pressa, vamos indo. Mas olha que coisa horrorosa. Tava lá, parado, não fazia nada. Se não for nenhuma dessas opções, a única saída é a quarta opção que eu vou falar agora. Matar o Sentry. Mas, assim, ó, eu gosto do John Romita Jr., tá? Mas é o que eu disse na primeira frase. Extremamente limitado e fazendo com pressa essa merda aí. Acabou. Mata o Sentry. Mas, Peter, o Sentry não é imortal? Sim, o Sentry é imortal. E agora? Você pode tentar destruir o corpo dele, que ele volta do nada. Átomo por átomo, ok? O corpo dele é só uma casca. Ele é uma entidade mesmo, ok?
A realidade se reescreve pra poder justificar Ele tá estourando a própria cabeça. a existência do Sentry. Você pode até tentar apagar ele da linha do tempo. Volta, mata ele, bebê. Não tem jeito, entende? Pode tentar fazer o que você quiser, que não tem como matar ele. Ponto. Você até consegue destruir o corpo dele enquanto o Bob Reynolds estiver dentro do Sentry ou do Void nerfando eles, né? Porque a força deles varia de acordo com a vontade do Bob. Essa é a grande fraqueza do Sentry ou do Void, né? Seria o Bob Reynolds, o lado humano deles. Eles não existem, né? Eles são construtos da mente do Bob. O Bob pensa e eles aparecem. Depende da força de vontade dele. É por isso que no final de World War Hulk, a HQ deixa claro que o Bob estava tentando perder. Ele até agradece ao Banner no final, né? Então, tipo, muita gente fala, não, o Hulk lutando com o Sentry perdeu. Ele quis perder aquela luta, ok, galera? Presta muita atenção, esse cara não dá pra bater nesse cara. A mesma coisa acontece no final de O Cerco. Ali no final, o Bob estava enfraquecendo o Void, cortando a transformação. Ele estava literalmente tentando morrer ali. Ele não estava feliz com o que ele era, entende? Mas não adianta, ele sempre volta por causa da imortalidade. E por isso que ele tá sempre gerando problemas nos grandes arcos, né? Porque ele obriga os escritores a terem que inventar uma desculpa pra situação não ser sobre ele. Assim como tiveram que inventar uma desculpa pra não poderem matar ele de uma vez por todas. Em King in Black, né, a saga lá do Knu, o escritor... Esse Knu aí, ou Nu, é uma das minhas cartas favoritas do Marvel Snap. Eu achava que fosse uma mulher. Você acredita? O desenho da carta base do Marvel Snap parece muito feminino. Mas é um... Olha, que personagem interessante, né? E, porra, extremamente overpower essa porra aí, né? Sensacional. O Donny Cates, ele simplesmente ignorou que o Sentry estava fundido com o Bob e com o Void. O cara literal ignorou o Sentry vermelho. E sem nenhuma explicação, colocou lá o Sentry amarelo, nerfado, esquizofrênico, agorafóbico, sabe? Aquele Sentry cheio de medo de se soltar e acabar libertando o Void. Sim. Ele botou aquele Sentry lá. Esse foi o Sentry que lutou contra o Knu. É, ele é a origem dos simbiontes, né? Puta, que personagem legal. O universo da Marvel é tão rico, tem tantos e tantos anos de baboseira escrita, eu sei, tem muita trave, tem muita bola fora, mas tem cada golaço, tem cada figura, sabe? Ah, que judiação. A Casa das Ideias tá em mãos tão lacradoras e desesperadas hoje em dia. O Cates ainda teve que inventar a desculpa de que o Void obedecia o Knu, porque o Knu é A Marvel já foi a Casa das Ideias, né? conhecido como o deus do Void, né? Hoje é a Casa das Ideias lacradoras. Tá bom. Ele é o deus do vazio. O Cates pegou nomes, conceitos parecidos, né, entre o Void e o Knu ali, para dar uma justificativa de que o poder específico do Knu de controlar a escuridão fazia o Void ser controlado por ele. Ele deu essa desculpa. É o tipo de coisa que acontece quando você quer fazer uma mega saga, mas pra você contar a tua história, você tem que dar um jeito de tirar o Sentry da jogada. Tá. Entende? Sim. Por esse motivo, volta e meia o Sentry ficava de molho na Marvel. Ele ia pra longe, ficava sem aparecer um tempo. Mas dessa vez em King Black ele morreu sem retorno pela primeira vez. O espírito dele até aparece vendo a Terra, né? Mas a Valkyria diz que ele tinha que ir pro pós-vida. Não explicam nada sobre a imortalidade dele, o que é estranho, porque, tipo, a imortalidade é um dos principais poderes do Sentry, e, tipo, deixaram de lado. Mas aí dá a sensação que ele foi pro pós-vida ainda vivo. Que também é estranho, mas, sei lá, uma decisão, né? Seria tipo o Homem-Aranha pular de um prédio, se esbagaçar no chão e a história não explicar por que ele não soltou a teia. Você fala, porra, né? Ué, não é isso que Não faz o menor sentido. o Homem-Aranha faz? Solta a teia e balança pelos prédios? Então você vê que realmente ignoraram o máximo de elementos possíveis só pra fazer o Sentry sumir de vez. Bom, se fosse só isso, até tava ok. Só que a Marvel decidiu trazer de volta a revista do Sentry no final do ano passado, ok? No final do ano passado, a gente já tá falando do momento crítico, certo? Então, qual é a intenção de trazer de volta essa revista? A primeira pergunta que você tem que fazer, por quê? Por que se esse personagem já era tão difícil de ser escrito, já causava tantos problemas neste universo e ele já teve que ter um encerramento tão questionável, né? Um finalzinho meio, porra, vamos tirar ele de cena, vamos botar ele pra lá. Por que é que alguém um ano atrás decidiu trazer esse cara de volta? Existe um motivo muito simples aí, vamos percebê-lo. Ué, Pedro, então isso é bom, né? O Sentry voltou. Não. Olha lá. A revista do Sentry voltou. Olha lá. O Sentry não. Nessa história, vamos lá, 6 pessoas aleatórias ganham os poderes do Sentry do nada. Cara, simplesmente trouxeram o personagem de volta para reescrevê-lo, sacou? Ele foi ressuscitado para ser restaurado historicamente. Pegue este homem branco loiro e transforme ele em um grupo minoritário. Tá entendendo? É a tentativa desesperada do parasita pós-moderno cultural, né?
de se apropriar da tragédia. Virou um Shazam da Shopee, pode ser. Um Shazam daquele filme da véia em cima de um dragão, meu Deus do céu. Vamos por partes aqui, né? É uma garota negra, uma jovem jornalista progressista e cadeirante. Olha lá. 2, é um indiano mutante, entregador de iFood que sofre preconceito por causa do nariz dele e dos pés mutantes. Essas são as 6 pessoas que agora são o Sentinela. 3, é um asiático LGBT que é ilusionista. Claro. 4, é uma trabalhadora latina gordinha, né? Mãe de 3 filhos. Isso. 5, é uma mulher empoderada que passou a usar a super velocidade do Sentry pra fazer jornada dupla de trabalho, se é possível. Muito empoderada, jornada dupla de trabalho. Vai prestando atenção nos termos, malandro. 6, um hétero branco. Agora vem 6. Um hétero branco. Adivinha quem vai ser o traíra, quem vai ser o vilão? a pergunta de $1 milhão. Vai. 1 milhão de sóis, né? Tanto Vamos. faz. A pergunta mais difícil de todos os tempos. Adivinhe qual desses 6 o escritor colocou pra ser o vilão sociopata e assediador da história? Professor? Posso, professor? Posso responder? Zilzada, muito obrigado por 31. A 3. Muito gostoso. Obrigado pelo resub na Twitch. É exatamente isso que torna todo o roteiro woke uma merda lacrada, insuportável e previsível, sabe? Não é apenas a inserção das pautas, é o fato de que eles têm que atender a cada vírgula da maldita da agenda e para que isso aconteça, tudo tem que ser extremamente previsível. O vilão vai ser o homem branco heterossexual, não tem como. Eles não podem representar outro grupo de forma negativa, não podem vilanizar minorias de jeito nenhum. Olha o que tá acontecendo com The Boys agora. No quadrinho, eu nunca li os quadrinhos, inclusive preciso ler, tá? Acho que o próprio Huey, ele arranca a cabeça do A-Train com um chute. Não sei se é o Huey ou o Butcher. Alguém arranca a cabeça do Trem-Bala com um chute, porque, porra, é o mínimo que você espera pra um personagem tão demoníaco quanto o Trem-Bala. Só que na série, ele é um homem negro. E você sabe que numa série progressista, todos os personagens que têm pele negra precisam de um arco de redenção. E isso é tão tosco, porque ao não poder vilanizar minorias, é tudo... No último episódio eles deram as mãos, cara. O Huey, olha que gostoso, você é meu brother, cara. Puta, é um negócio assim. Mas desculpa, não desvia do Sentry. Volta pro Sentry. Adivinha? Vai? O que vocês estão falando? Sim. Eu não preciso nem responder. Não. O Ryan, que é o branco, saiu absorvendo a sangue frio todos os outros que ele encontrava. Olha lá. Aquela imagem escrachada de assassino de minorias. Claro. Cada vez que ele absorvia um deles, ele ficava mais poderoso, ganhava mais poderes do Sentry, não sentia Olha nada. que medíocre isso, cara. Até a arte é uma bosta, tá? Com todo respeito. No final da história, só sobra Mallory viva, né? A que tem paralisia cerebral e é cadeirante, né? Aquela... Falei. Mas assim, aquela arte ali tá uma bosta não porque o artista é ruim. E aquele artista parece ser muito bom, mas você percebe que é desenhado nas coxas. Porque, cara, imagina você ser um desenhista e você percebe o que você tá desenhando, sabe? Você entende a intenção do roteiro que você recebeu. Com que tesão você desenha uma merda dessa, cara? Os desenhistas precisam do trampo. O sonho de todo desenhista de quadrinhos ocidental, pelo menos era, né? Sempre foi trabalhar pra Marvel e DC. Mas olha o antro progressista que essas duas empresas se tornaram. E assim, os caras têm que se submeter, porque ganha bem, o cara recebe bem por página, e tem que desenhar essas merdas aí, entendeu? Mas mesmo com todos os outros 4 estando mortos, né? O espírito deles consegue se comunicar com a Mallory pela ligação que eles têm por compartilhar o mesmo plano espiritual. E aí eles É conseguem muito ruim, a história é muito ruim. reencarnar por um tempinho pra lutarem juntos contra o Ryan. Essa é a grande mensagem da Olha lá. história, né? Os oprimidos usando todos os poderes da lacrada para formar a Liga Oprimida. E aí deram um belíssimo A Liga Oprimida, tá aí, ó. fecho nos machistas branco hétero escroto. Pode parecer Um fecho, uma lacrada pra cima do branco escroto, é isso aí. piada, né? Pode parecer que eu tô fazendo piada. Parece que ele é um roteiro que algum nerdola falou zoando. Só que você consegue perceber isso em diversas obras. É que, claro, nesse Sentinela aí tá gritante de tão evidente. Mas é literalmente isso que acontece na HQ. No final, a Mallory vira Olha lá. a nova Sentry. Ela foi a última Ela é a nova Sentry. a ficar com os poderes do Sentry, né? Só mudou o nome pra Solaris. Mas ao invés da Mallory ter 2 personalidades, como tem o Bob, né, que é o Sentry, e o Void, ela na verdade tem aquele grupo minoria oprimida lá que pode reencarnar
pra Não, lutar esse roteiro parece a animação da Velma, e eu, em alguns aspectos, com certeza. junto com ela. Olha Mas lá. falando sério, galera, esse é o tipo de caso que eu citei naquele meu vídeo de resposta do Yask. Isso aqui é quando os lacrolas forçam a barra ao invés de trazerem representatividade, sabe? Ao invés de trazerem algo benéfico pra discussão. Na verdade, só estão gerando mais resistência e mais raiva do grande público. Porque, cara, isso não é inclusão. Isso Claro. é substituição, não Claro. é inclusão. Você não tá incluindo, você tá substituindo. Toda vez que você tira, que você mata, sabe, um personagem consagrado, amado, em prol de colocar minorias pra substituírem ele, cara, você tá botando um grupo inteiro de pessoas que cresceu lendo ou assistindo aquele personagem, pessoas que têm, sim, um apreço emocional pelo personagem, né, ou que admiram aquela obra, e joga essas pessoas contra a minoria que vai entrar no lugar daquele personagem, da minoria que vai... Eu fico impressionado como, em diversos momentos, ele consegue fazer uma análise tão boa do que é a lacração em si, certo? Eu sei que a gente que tem esse problema de ver lacração em tudo, a gente enxerga muitas coisas que eu acredito que o Peter enxergue também, ok? Porque essa história que ele não manja de guerra cultural, isso aí não me pega, isso aí não cola pra mim de jeito nenhum. Pra mim, ele é o que mais manja de guerra cultural. Quem não manja sou eu, ok? Só que tem diversos aspectos. O que acontece? Ele tem uma tolerância propositalmente maior. Tem coisas que ele releva e tem coisas que a gente já percebe, aqui não. Só que é impressionante como ele realmente sabe descrever o que é. E óbvio que certos aspectos da lacrate são irrefutáveis. É óbvio que substituição não é inclusão. É óbvio que substituição é lacração, certo? Então aí não tem como. Assumir o protagonismo da obra no lugar dele. E fazer isso distorcendo todos os conceitos da isso obra aí. original. Isso quando não demoniza um personagem original. Perfeito. É uma questão de lógica. Isso. Mas ainda assim os caras fazem porque gera polêmica. E polêmica vende, ok? Vende. Até por... Será que vende? Então, aí a gente já entra, porque aí você precisa botar o chapeuzinho de alumínio, né? Porque a gente tem a sensação que certas empresas não visam o lucro de jeito nenhum. Muito pelo contrário, elas estão tentando pontuar de acordo com diversos rankings e para inclusive receber funding, né? Receber verba, incentivo de empresas maiores que elas e que premiam essas empresas, que a gente tem a noção, a Disney é gigantesca. Claro que é, mas se você colocar do lado de uma BlackRock, eu sei que é papo de maluco, você vai ver que a Disney é minúscula. Agora, essas empresas que estão bancando essas pautas, para elas faz muito sentido que elas incentivem uma Marvel, uma Disney, uma DC. Eu sei que Marvel e Disney, né, na parte cinematográfica é tudo uma coisa só. Mas para essas empresas que querem propagar essa ideologia, eles não estão preocupados com o lucro, porque o dinheiro que parece absurdamente gigantesco para mim e para vocês, para eles é dinheiro de pinga, entendeu? Então esse papo de que a pauta vende... Olha, eu acho que a frase quem lacra não lucra, ela pode falhar às vezes, mas ela tá muito mais próxima da realidade do que esse raciocínio. Por isso, às vezes, eu até fico na dúvida se vale ou não vale a pena eu chegar aqui no canal e falar sobre. Eu não sei, sabe? Pois é. Porque muitas vezes eu fazer isso, acho que só vai dar mais audiência pra aquela coisa, né? Vai lá. E assim, galera, executivo de empresa grande, não quer nem saber o que estão falando, ele não tá sabendo o que estão escrevendo de história. Você acha que ele sabe? Ele nem sabe que existe Centre, né? Ele não quer saber qual assunto, ele só quer saber de números, show me the Então, money. isso é outra coisa que eu também discordo do Peter 100%, tá? Alguns sim, outros não. Existem executivos preocupados com a parte financeira, existem executivos preocupados com a parte ideológica. Não tem como você limar o aspecto ideológico dessa equação, né? Você não pode eliminar isso porque você vê altos cargos e altas cadeiras dentro dessas empresas lutando de forma legítima, né? Pela tal da representatividade que eles acreditam que seja a solução para o universo. Mas ele não enxerga, ele acha, o comerciante, o empresário só quer saber de lucro e tal. Não é o que a gente constata na realidade. A gente vê muita empresa e muito CEO ideológico. O Bob Iger não me deixa mentir. E, inclusive, nesse último vazamento mais recente da Disney, caso você não saiba do que eu estou falando, veja o nosso vídeo das 10 da manhã hoje no canal principal. Vai ser incrível, tá? O Bob Iger, ele sabe de tudo que está acontecendo. Esses caras percebem todo o movimento ideológico, entende?
E eles protegem o que tá acontecendo, eles permitem isso. Ó, eu já volto com a segunda parte. A gente vai ter aí, inevitavelmente, hoje 4 fragmentos. Passaremos o dia com Peter Jordan e o Sentinela. Eu volto com a parte 2 daqui a pouco. Até já.